Vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Inscreva-se, compartilhe e deixe o seu joinha. Você estará me ajudando a fazer a obra do Senhor. Testemunho é o senhor que vai contar agora. E o pastor Cezino tem muitos testemunhos. Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje era culto de testemunho, devia deixar os irmãos dar testemunho do que Deus está fazendo. Mas eu também tenho testemunho para dar, né? O pastor irmão Manuel disse que serve a Jesus 40 anos, né? Eu sou 40 anos, 41 anos pastor. Eu sirvo a Jesus há 61 anos. Graças a Deus, com 12 anos aceitei Jesus. E sirvo ao meu Senhor todo esse tempo. E só tenho que agradecer a Ele porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Aleluia. A gente tem visto muitos milagres, muitas maravilhas. O primeiro milagre que eu vi na minha vida foi meu pai ser curado. Este foi uma cura que eu posso dar esse testemunho mesmo. Não foi a transformação simplesmente de vida, de católico radical para crente radical. Não foi só essa mudança, foi a cura do corpo. Meu pai, um cadáver para ser sepultado, que nós esperava que ele fechasse os olhos e morresse de uma vez, porque ninguém suportava mais. E com 9 dias, ele estava pronto para aceitar Jesus. É um testemunho muito sério, porque eu gosto sempre de dizer que os trabalhos das mulheres é uma coisa muito impressionante. Porque meu pai era daquele que, se visse uma Bíblia, ele queimava, ele rasgava, ele batia, se possível batia no crente. Ele era assim, aquele homem terrível. Ele não podia ver um crente. Crente para ele era um animal, um bicho, um demônio. E ele era muito católico, né? Mas acontece que a minha mãe ouvia a irmã Maria Lucidório cantar o hino na Pedra da Fonte, lavando roupa numa lagoa. Ela de um lado e a irmã Maria Lucidório do outro lado cantando. Foi na cruz, onde um dia eu vi. E ela cantava e lavava a roupa, e a mãe escutava do outro lado. E de repente, a irmã Maria levantava a cabeça e dizia assim: Teodora, a senhora não gostaria de aceitar Jesus, não? Ela disse: olha, eu até queria, mas Deus o livre, se o Bernardino vê tu conversar comigo aqui na fonte. Meu marido é muito terrível, ele não quer nem saber de crente, não quer nem meu crente. Mas eu gostaria de aceitar Jesus. Eu gostaria de ser crente. E o tempo passou. E um certo dia, a irmã Maria Lucidório, a irmã Maria Silva, todas elas já partiram para o Senhor. A irmã Maria Isidório, que era minha tia, e a irmã Mercedes, nora, e a Mercedes, sogra. 5 crentes, 3 Maria e 2 Mercedes. Apareceram lá em casa às 3 horas da tarde, sol quente, aquela estrada de areia movediça, solta, né? E elas queimando os pés por ali afora. Apontou na frente da nossa casa aquelas 5 crentes. Quando a minha mãe viu elas, a minha mãe disse: meu Deus, hoje essas mulheres vão apanhar aqui em casa. O Bernardinho está em casa, vai surrar elas. Porque ele tinha uma barbatana de baleio, chicote, que ele preparou e pendurou na parede, para o dia que um crente entrasse lá em casa, ganhava uma surra. Mas quando a minha mãe viu aquelas 5 mulheres crentes, ela correu no quarto, pegou aquela barbatana de baleio e colocou na festa do assoalho. E as mulheres chegaram. E quando chegaram, minha mãe abriu a porta, elas entraram. E aí meu pai chegou.
que é que vocês vieram fazer aqui? Suas atrevidas. Você não sabe que nós somos católicos? O que é que vocês vêm fazer aqui? Espera que eu tenho um presente para vocês. Foi no quarto buscar o chicote para bater. Chegou lá, não encontrou. Aí ele voltou desapontado e disse: a sorte de vocês é que o presente que eu tinha para vocês desapareceu. Aí a irmã Maria disse: glória a Deus. Aí a irmã Maria Silva, as outras oravam e clamavam o sangue de Jesus. E a irmã Maria Silva, aquela mulher baixinha, pequenininha: seu Bernardino, nós viemos aqui dizer para você que Jesus te ama, quer te salvar e te convidar para aceitar Jesus. Não respeitou ele não. A braveza do Bernardinho, elas não respeitaram não. Nós viemos aqui convidar você para aceitar Jesus. Ele ficou tão bravo e disse assim: olha, se algum dia eu ser crente, mas não por convite de vocês. A irmã Maria Silva levantou: irmãs, vão embora. A obra está feita. O que tínhamos de fazer aqui já fizemos. O senhor Bernardinho disse que vai ser crente. Vão embora. Até logo, senhor Bernardinho. Até logo, Teodoro. Até logo, Antônio. E lá foram embora. As 5 mulheres. E meu pai virou num bicho dentro de casa. Aí é que a coisa ficou um tanto feia. Começou a fazer da nossa casa uma casa de folia, de domingueira, de baile, de... Meu Jesus. E a minha mãe trancava-se dentro de um quarto. E ele fazia isto para amedrontar minha mãe. Mas começou a fazer aquelas folias lá em casa, aquelas dançarinas, e acontece que começou a dar briga. Começou a dar briga e o negócio começou a esquentar. Por causa da cachaça e o quentão que eles faziam lá, né? Eu, como rapaz pequeno, ajudava meu pai a trazer carrinhos e puxar, carregado de engradado de cachaça, para fazer aquelas festas lá. E um dia eu vinha puxando aquele carrinho, meu pai empurrando atrás. De repente ele parava. Eu disse: ei, meu pai, o que é isso? Estou cansado. Estou com bronquite para chegar até em casa, não era fácil. E a doença se agravou. Pegou-lhe um bronquite. E ele foi gastando todo o dinheirinho. O médico dele se chamava Dr. Ângelo Nove. E a Nossa Senhora das Graças era a deusa dele. Ele gastou toda a vela no oratório que ele tinha lá em casa. E gastou todo o dinheirinho com o remédio com o Dr. Ângelo. E acabou tudo. E a doença se agravou mais. E foi para a cama. Os irmãos dele, os tios, tio Domingos, tio Sabino, e os filhos, nós, com chapéu de palha, porque nós trabalhávamos na roça, e ele deitado numa cama velha, e nós abanando aquele chapéu dia e noite, e ele foi ficando um cadáver, foi se definhando, porque não podia se alimentar. Tudo que comia, ele ficava para morrer. E quando chegou um domingo, ele estava no quarto, com a minha mãe cuidando dele, e os meus 2 irmãos mais velhos, Maria Paula e Francisco. Francisco já partiu para a eternidade, Maria Paula ainda vive. Estavam na sala se aprontando para ir à missa, na igreja católica. E de repente ele ouviu o movimento deles na sala se arrumarem. Aí ele chamou minha mãe com muita dificuldade, ele já não falava mais. Mas ele perguntou assim: Teodora, aonde vai os meninos? A minha mãe disse: eles vão à missa. Vão à missa? Por que tu também não vai? Ela disse: eu deixar tu morto no fundo da cama, em cadáver, e ir para a missa? Se eu soubesse que eu fosse lá e trouxesse uma bênção para ti, eu te deixava morto, aí eu ia. Mas homem, eu sei que não trago nada de bem, e por isso eu não vou. Aí ele descansou um pouquinho, virou-se assim um pouquinho para o canto, e depois assim: Teodora,
faz uma promessa para o Jesus dos crentes: se eu daqui me levantar para criar meus 9 filhos, o primeiro passeio que eu vou dar é num culto dos crentes. A minha irmã Maria Paula e Francisco ouviram, correram e foram para a missa. Mas a igreja Assembleia de Deus era bem detrás da igreja católica. A igreja católica era assim, a Assembleia de Deus assim. Casinha de madeira, de cor assim, vermelhado. E a Maria chegou lá na frente da igreja Assembleia de Deus e chamou a irmã Maria. Maria Silva já estava lá. Ela disse: Maria, vem cá, irmã Maria, vem cá. Olha, o meu pai acabou de fazer uma promessa. Se Jesus curar ele, ele vem para a igreja dos crentes. A irmã Maria disse: vamos orar coisa nenhuma, vamos agradecer a Deus que a cura está feita. Jesus já curou ele. E a Maria deu esse recado e foi para a igreja católica, mas o Francisco, porque se o marido da irmã Maria visse, meu Deus do céu. E aí, meus irmãos, passaram-se um dia, passaram-se 2 dias, passaram-se 3 dias, passaram-se 4 dias, 5 dias, 6 dias, 9 dias. Meu pai disse assim: Zezinho, vamos comigo na Imbituba, porque eu quero fazer exame com o doutor Anjo 9, porque eu já me sinto bem. Fomos de a pé, 8 quilômetros, andando pela estrada de trem, do trilho, lá fomos embora. Fui lá no doutor Anjo, e eu junto, era rapaz pequeno ainda, de 12 anos de idade. E chegamos lá, o doutor Anjo examinou ele: Seu Bernardinho, você não tem nada, você está bom, pode voltar ao trabalho. Deu um atestado para ele, que já estava ali para voltar ao trabalho. Aí ele disse para mim: não vou passar na Liquinha. Era a cunhada. Quando passou na tia Liquinha lá, a tia Liquinha deu um feijão recantado com cruvina, que é coisa fria, teste mesmo. E ele comeu, disse assim: agora eu quero ver se eu estou curado mesmo. Comeu, nada. Foi embora assim: vamos pelo trilho fora. Vai embora. De tardezinha chegamos em casa. Ele alegre. Ele disse: Teodora, apronta os filhos, porque nós vamos um culto dos crentes. Ela assim: não, eu não. Tu vai. Porque eu disse que tu tem que ser crente primeiro que eu. Tu vai, depois eu vou. Aí disse assim: bom, se não quer ir, mas eu vou. A promessa quem fez fui eu. Eu vou lá pagar minha promessa. Eu estou curado, eu não tenho mais nada. O médico disse que eu posso voltar para o trabalho. Então tu vai. Aí saiu meu pai, o Cezino, o Adélio, o Adenir, o Celestino Eupídio e Francisco Paulo. Maria não, porque já estava casada, não, o marido não deixava. Lá fomos num culto de terça-feira para a Assembleia de Deus. Chegamos às 7h30. Era no inverno, já escuro. Chegamos, aí o Manuel Reis, que era o porteiro, viu um barulho na frente da igreja, porque naquele tempo uma igreja toda de porta fechada. Era uma perseguição do inferno. E o culto de doutrina ou de oração era porta fechada. Aí o Manuel Reis viu um barulho na frente da igreja. Aí ele abriu a janela assim, olhou, família Bernardino. Aí ele correu lá no púlpito e estava o Juvino José Manuel, que faleceu agora ao ano passado. Disse: Juvino, a família Bernardino está aí. E agora? É culto de oração? Ele não pode entrar? Aí o irmão Juvino disse: não. Abre a porta. Convida ele para entrar. Aí foi o Manuel Reis, aquele cidadão alto, era maquinista da Companhia Doca de Mituba, morreu com a caldeira da máquina explodiu e ele morreu queimado. E antes de ele morrer, eu cheguei na porta da ambulância e disse assim: Manuel Reis, estás preparado para a eternidade, Manuel Reis? Quando ele morreu, ele estava desviado. E eu já era crente daquele alvoroçado, né? E aí nós entramos para a igreja. Convidou, nós entramos com muito cuidado, sentamos lá no primeiro banco, no segundo banco, daqui para trás. Sentamos ali, estava aquele barulho, irmãos. Estava aquele barulho, não era igual isso que está aqui hoje, não.
Aqui é silêncio demais. Mas lá estava barulho. Era língua estranha, era profecia. Que coisa, hino espiritual, que hoje não se escuta mais na igreja. Mas naquele tempo era hino espiritual, era língua estranha, era profecia. As moças, as irmãs, está vendo, Elba? As irmãs do irmão Derocídio Andrade, profetizando. E a Denir era uma moça que estava crente, mas namorando com incrédulo. E eu me lembro tão bem, com 12 anos de idade ainda, aquela profecia daquela moça, chegou para ela: larga deste homem, porque ele vai te levar para o inferno. Aquela profecia terrível, nós aí escutando aquilo, vendo aquilo, né? E aí, no final, o irmão Juvino disse assim: seu Bernardino, você não gostaria de aceitar a Jesus? Ele assim: para isso eu vim aqui nessa igreja. Aceitamos a Jesus. Escute bem, irmãos, fomos para casa. Quando chegamos em casa, todos alegres, meu pai, todo mundo contente. E a minha mãe: daí, Bernardino? Assim: agora eu sou crente, aceitei Jesus. Ele assim: então agora também eu vou. Agora os irmãos veem, escute bem um negócio aí. Isso era uma terça-feira. Quando chegou num domingo, aliás, quando chegou num sábado, nós estava todo mundo orando em casa. Todo mundo orando em casa. Não, quarta-feira, aliás. Quarta-feira, quinta-feira era outro culto. Quarta-feira, todo mundo orando em casa. Já orando sem saber, nós não sabíamos orar. Eu não sabia orar. Nunca tinha ido numa igreja de crente. Mas nós já aprendemos alguma coisa com os crentes. E começamos já a temer a Deus. Tinha o livrinho do coração, daquele livrinho do coração que existe por aí ainda hoje. E nós lemos aquilo ali, se assustamos com aquelas imagens feias. E aí então se ajoelhamos para orar. Quando se ajoelhamos para orar, meu pai debruçado em cima de um fardo de butiá, naquele tempo nós colhíamos butiá, né? Palha de butiá para vender, para fazer esse colchão de clina. E a minha mãe debruçada num banquinho, a Maria no outro banco, o Adélio sendo encostado à parede, debruçado num banquinho também, e eu ajoelhei-me e debrucei-me em cima de uma cadeirinha de palha, com os tornozelos passavam para baixo. E a Alice, que hoje estava ali em casa ainda, e a Áurea, estava na cozinha terminando de lavar a louça. E de repente, meu irmão, o fogo pegou lá. O primeiro que recebeu batismo fui eu. Eu vi assim uma tocha de luz azul. Eu ajoelhado sem saber orar. Aquela tocha veio, parou 60 centímetros na minha frente. E eu comecei a falar uma língua que não entendia nada. E aquele gozo, aquela coisa gostosa, e falava língua estranha. E as minhas duas irmãs, Alice e Áurea, correram da cozinha, se ajoelharam à direita, outra à esquerda, e encostaram em mim. Quando encostaram, soltaram a língua estranha também. Naquela noite, foram quase todos batizados com o Espírito Santo. Quinta-feira, vamos para o culto. Quando entramos lá no culto, que se ajoelhamos, todos falando língua estranha, o Juvinho disse assim: olha, a família Bernardinho, já todos batizados com o Espírito Santo. Recebemos o batismo com o Espírito Santo em casa. Está vendo, irmãos? Recebemos o batismo com o Espírito Santo em casa. Das 8 às 9 horas era a horinha que nós íamos orar. Entendeu? E ali continuou aquele culto em casa. Hoje não se escuta mais oração em casa de crente. Naquele tempo tinha oração em casa de crente. Hoje das 8 às 9, se não tiver culto, é assistindo novela. Essa é a verdade. E se tiver culto, então tem alguns que vêm, alguns não vêm. Mas aí começou a nossa vida espiritual. Com 12 anos, fui batizado com o Espírito Santo. Com 12 anos, aceitei Jesus. Com 12 anos, batizado com o Espírito Santo. Com 12 anos, eu tive a primeira revelação, né? E com 15 anos, fui batizado nas águas. Com 19 anos, eu fiz a primeira escola dominical, que preguei na casa do meu pai. A primeira escola dominical teve duração de 1 hora. Naquela escola dominical, uma moça deu testemunho que foi curada do câncer no seio. Eu lembro tão bem daquela moça. Ela pediu
Irmão Cisino, deixa eu dar um testemunho. Eu disse, sim, meu irmão. Naquele tempo era tudo simplicidade, irmão. Tudo simplicidade. Ela disse, eu quero dar um testemunho, Jesus me curou. E ela levantou, irmãos, Jesus me curou de um câncer do meu seio. Eu estou curada. Aleluia. Jesus fazia essas coisas assim. Era milagre que Jesus fazia. Inscreva-se, compartilhe e deixe o seu joinha. Você estará me ajudando a fazer a obra do Senhor.